Mentiras, mentiras e mais mentiras. Dizem que se você quer mudar a opinião pública e controlar as emoções, então conte uma história. Isso pode ser ajustado, acrescentado, distorcido para encaixar na narrativa. E no final, a gente só pode se perguntar: o quanto disso é realmente real? Aqueles que questionam sua credibilidade são esmagados pelos poderosos e o que nos resta é a história contada. E para mim, cara, esse quarto episódio da segunda temporada de Ruptura parecia uma grande mentira ou uma história inventada por um homem poderoso que queria controlar a narrativa para cumprir algum motivo oculto que nós estamos debatendo e teorizando desde o início dessa série. O que a Lumo realmente quer? Qual é o seu objetivo? Falando no episódio, tá? Tudo ali era estranho. A TV aparecendo magicamente em um penhasco, simplesmente operando apesar de não estar conectada a nada. E o chão. Repararam que a montanha ela parecia até mal renderizada. Tem uma coisa que todo mundo tá mentindo um pro outro, cara, na cara do outro. Todo mundo tá se escondendo atrás de uma máscara ali. Tem uma caverna que duas personalidades surgem, né? Assim como o Dieter e o Kir emergindo ao mesmo tempo do mesmo útero. Como os internos e externos vivendo dentro do mesmo corpo. Então, mais uma vez, algo disso é real ou apenas uma mera ficção para botar medo nas mentes daqueles que não são considerados iguais, mas trabalhadores. Cara, talvez o Dan Erickson e o Ben Stiller deram uma boa risada quando leram todas as teorias de clones, e para dar aos fãs assim alguma validação dessa teoria, eles introduziram alguns clones parecidos com NPCs colocados ali como sombras dos 4 funcionários do MDR. Na minha opinião, eles eram tão irreais assim quanto o próprio Dieter, criados não para liderar, mas para enganar aqueles, cara, que nem sempre estão satisfeitos ali com a verdade. Assim como o nosso quarteto Eu também acreditei em muitas das histórias dramáticas, cara, até o Milchek trazer ali o segundo capítulo e contar sobre Kir e a Babá Ladra, tá? Dizem que a arte imita a vida, mas não há, assim, como Kir, no seu leito de morte, enquanto rabiscava o quarto apêndice, ter escrito algo semelhante que pudesse acontecer décadas no futuro. Na série, a gente também sabe de uma pessoa que fingiu ser babá e foi acusada de roubar lá o bebê, né? O bebê da Devon. Essa pessoa era ninguém menos que a senhorita Cobel, e o segundo capítulo do livro parecia que alguém estava fazendo ali crítica também à sua personagem. São esses pequenos detalhes que fazem você se perguntar se alguma dessas histórias sobre o Kir, o Salvador, é realmente verdadeira. E uma das revelações importantes foi a aparição e o desaparecimento do Milchek. Por algum motivo, ele não dormiu com o resto das pessoas ali nas barracas e desapareceu como se tivesse ali, cara, um chalé perto ali. Não me surpreenderia, se tudo que a gente viu no episódio 4 fosse apenas os nossos personagens em uma simulação ou em um andar inferior dentro da Lumon que recria esse ambiente natural, né? A floresta nacional do Dieter Egan. Não tem fauna em todo o local, exceto por um mamífero morto ali, né? A foca, que parecia também assim fora do seu habitat natural, O problema é que tudo sobre esse lugar ali, ele é suspeito, O que implica que este pode não ser um lugar real. Poderia ser um ambiente artificial criado para que a Lumon pudesse simplesmente, enganar os funcionários ali com aquela mentira. Um dos temas recorrentes desse episódio foi engano e falsidade, e é nisso que a Lumon e os Egans são especialistas. A Helena vinha alimentando mentiras ali para os seus colegas do MDR, e assim como o seu antepassado, a Helena também inventou ali, um conto simplesmente sobre o jardineiro noturno, mesmo que essa história não fosse tão boa, como a do Dieter Egan, razão que levou o Irving a entender o que estava acontecendo e forçou nosso querido Seth a remover o bloqueio de Glasgow. É engraçado até, que a Helena tenha achado engraçado as palavras do próprio Milchek quando ele disse que cada palavra é verdade. Ela, de todas as pessoas, sabia com certeza que ninguém como Dieter Egan existia simplesmente no mundo real. No final do episódio, o Milchek promete ali, apagar tudo que existiu sobre o Irving, mas assim, eu tenho certeza que esse não é o fim do Irving, como eu já falei em outro vídeo, E vamos ver ele novamente, nos próximos episódios. Mas antes disso, pode ser possível que a Halle, que tentou ser, a denunciante ali na temporada anterior, revele algumas verdades perturbadoras para os seus colegas, obrigando eles a investigar mais sobre os verdadeiros motivos e a identidade real das indústrias Lumon e do homem que criou tudo isso. A reintegração do Mark, que simboliza uma ponte frágil entre o mundo real e o que acontece dentro da Lumon, vai desempenhar, sim, um papel importante nos eventos que vão vir. E talvez acabe se tornando a nova contingência de horas extras.
um bloqueio irreversível de Glasgow. No entanto, cara, quando você é equipado ali, né, com um chip eletrônico na cabeça, uma espécie de bomba relógio que pode explodir com o apertar de um botão, não dá para ir contra os desejos também de quem está comandando tudo. E essa é uma situação sem ponto de retorno para os funcionários demitidos. Então, galera, o que vocês acharam desse episódio? Especialmente, cara, se isso pode ou não ser uma simulação, e o que vocês acham que vai acontecer com o Irving, o interno do Irving, depois dele ser expurgado. Coloquem embaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!